Boa noite, queridos. Hoje é dia 31 de março de 2023. Vamos a mais um encontro trabalhando um capítulo deste livro, Lúcio Pachter e a Filosofia Clínica no Brasil, obra de 2020, em que nos dedicamos apenas ao primeiro capítulo, Onde está Lúcio Pachter? Esse tema que jaz em torno da ética, em torno da espacialidade e, sobretudo, a ética na espacialidade perante a questão como eu vou ao mundo do outro. Mas outro não é apenas aquele que está diante de mim na relação terapêutica, na relação com o filósofo clínico, o partilhante. Aqui, muito em particular, estamos dedicados a entender o próprio filósofo clínico enquanto outro para si próprio. A outridade, palavra que pode também ser traduzida como infinitude, porque nunca alcançamos, nunca totalizamos em definições ou conhecimentos, além dessa própria infinitude, ela é plástica, ela é mutante, ela é aberta, e mesmo o conceito do eu de cada um não está circunscrito a si, está envolto e refeito segundo as relações que tem no mundo. Portanto, ir ao mundo do outro é percorrer o infinito. Ir ao mundo especificamente do si próprio é um movimento que sai do si mesmo, da mesmidade, da crença de se ser óbvio para si, e ir para uma apropriação de si. O eu se apropria de si e, transformando si mesmo em si próprio, adquire autonomia. Auto, a si próprio, nomos, norma, lei, o eu se autodeterminando. Essa tarefa, curiosamente, de o eu do filósofo clínico tratar a si mesmo com estranheza, significa, em grande medida, retirá-lo desse lugar do individualismo que o senso comum, na obviedade natural, eu diria, de nossa época, de nossas bases categoriais, e recolocar numa dimensão ainda pouco conhecida, talvez, para muitos de nós, que é o eu do lado de fora. O eu não na esfera do íntimo, mas o eu na esfera pública. Cada extrato de consciência de cada filósofo clínico tem uma relação de duplicidade em sua individuação. O eu para consigo, no íntimo, no privado, e o eu para com o público, isto é, palavra que se traduz como objetividade, aquilo que é alcançável por todos e para todos, que tramita segundo o bem comum. Nesse sentido, o eu do filósofo clínico se reconhecer enquanto já conhecido e o eu se conhecer numa esfera ainda pouco conhecida, que, portanto, é uma aprendizagem, talvez uma reinauguração, o eu se refazendo com o outro, é que se traduz aqui no texto com, eu diria, um personagem, um, um arquétipo, enquanto arquétipo, o modelo do filósofo clínico, um modelo ético, e que eu aqui nomino o Lúcio Pachter.
o sistematizador da filosofia clínica. Temos trabalhado esses conceitos até agora, mas muito rapidamente eu queria ouvir como tem sido para vocês esse percurso até o presente, se tem alguma consideração inicial das suas aprendizagens, das suas expectativas. Alguém gostaria de partilhar? Bom, professor Will, colegas, as reflexões que a gente faz são muito no sentido de que muito do que a gente aprende, né, na formação da filosofia clínica, com relação à sua postura de atendimento, diante do partilhante, na verdade, para ser autêntica mesmo, lembrando os exercícios espirituais do Pierre Hadot, é algo que tem que ser refletido na vida como um todo, né? O que mais me chamou a atenção agora é essa impossibilidade real de sermos autênticos filósofos clínicos somente no consultório, ou mesmo online, atendendo os partilhantes, né? E de que essa reflexão, essa outridade com si mesmo e tudo que ela acarreta para cada um é algo a manifestar-se na vida toda, com toda a dificuldade, o cansaço, o esforço que isso gera, né? Então, para mim, até agora, isso tem sido, assim, um grande ensinamento, sabe? Obrigado, Luiz. Mas alguém gostaria de partilhar algo da sua experiência de leitura desse texto? Ô, professora, a última aula que eu consegui participar, né? Eu vou te contar. Aqui é uma correria. Não estou justificando, não, mas estou dando uma. Agora eu tive que sair correndo aqui, que está um vendaval batendo porta para tudo quanto é lado, vai vir aquela tempestade. Então, pode ser que a internet também caia. Eu falei, não é possível de novo, né? Aquele dia foi, volta, acende vela, liga, desliga. Mas, para mim, desse texto, como eu já tinha falado, que eu achei sensacional, é essa coerência entre o que eu sou no dia a dia e eu acho que não vai ter muito como desconectar, não. Assim, não vai dar para ser de uma forma e existencialmente no dia a dia, nas relações com as outras pessoas, com as coisas, com os animais que eu tenho aqui, um monte de coisa, meu trabalho e no atendimento. Acho que um tempo atrás, em outra atividade profissional, eu até conseguia vestir um papel existencial um pouco mais característico, separar mais. Mas eu acho que agora, para mim, não faz sentido, não tem muito sentido. Então, acho que essa é uma transformação que, para mim, está sendo muito interessante, muito importante também. Obrigado, Miriam. Muito bem. Mais alguém gostaria de comentar? Quanto mais a gente revisita, né, esses assuntos, acho que enriquece demais, né, porque a gente muda a forma de entender, né, a gente passa por outras experiências. Então, por exemplo, esse livro, esse texto, eu já tinha lido ele outras vezes, mas parece que a cada leitura que a gente faz, a gente tira algo que parece que não tinha prestado atenção antes, né? Então sempre enriquece, é sempre enriquecedor, ainda mais quando a leitura é guiada por você, Will, porque você acaba por deixar mais rico, né, o que está escrito. O que está escrito já está,
para mim já é muito rico. E aí quando você fala, enriquece mais ainda, coisas que talvez eu não pensaria, ou que eu não tenho esse conhecimento, enfim. Então agrega demais, né? Eu fico triste quando eu não posso participar das aulas. Obrigado, Júlia. Olá, Su, olá, Cadu. Boa noite. Boa noite, Will, colegas. Consegui estar aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Su. Olha, se a gente fosse aprofundar qualquer texto, até a letra de parabéns para você, poderíamos fazer desde metafísicas até reflexões profundas sobre a alteridade. Como seria diferente num texto que trata sobre a outridade consigo mesmo no papel existencial do filósofo clínico? Então, o tema é infinito. Mas porque temos outro livro para percorrermos neste curso, e também de grandeza temática extremamente profunda, em que vamos, doravante, trabalhar Wittgenstein em filosofia da linguagem, considerando que grande parte das pretensões de norteamento dessa leitura já foram apresentadas e que, ainda que gastássemos muito mais aulas para aprofundarmos, não esgotaríamos esse tema, eu convido a vocês para colocarem suas inquietações das leituras, sobretudo aquelas que lhes têm um interesse maior, uma curiosidade, uma dúvida ou uma crítica. E, nesse sentido, enquanto vocês não vão expondo, eu vou percorrendo algo dessa continuação da leitura, dando muitos saltos, sem mais agora uma linearidade expositiva pela falta de tempo, não de interesse, mas sempre estarei aberto para, a qualquer momento, fazermos interlocuções sobre quaisquer parágrafos que acharem pertinentes, tá bom? Bom, o título Onde está Lúcio Pacter, como já nos referimos antes, é esse movimento de ir até Lúcio Pacter, que aqui se configura como um sinônimo ideal do papel existencial do filósofo clínico. Esse papel existencial, ele tem muitas facetas, mas aqui estamos privilegiando o seu sentido ético. Portanto, quando falamos aqui no filósofo clínico, falamos em um compromisso ético. Ir a Lúcio Pacter, onde está o filósofo clínico, é o mesmo que nos perguntarmos onde está a nossa condição ética. E esse onde, advérbio de lugar, se qualifica existencialmente, poeticamente, como um trajeto, uma estrada, algo que não está pronto, e não é aqui, e que vai exigir um vir a ser, um constante transformar-se. Nesse sentido, ir até Lúcio Pacter será um autoconhecimento de forma complexa. Bom, então, para brincar um pouco com o título, Onde está Lúcio Pacter, vamos inseri-lo na esfera pública. E aí, neste parágrafo, é feita uma pequena reflexão sobre o que chamamos de termo agendado no intelecto. Costumamos, às vezes, na obviedade do cotidiano, confundir a pessoa com a evocação do seu nome. E assim, se queremos dar bronca na pessoa, usamos o seu nome de forma mais arredia. Se queremos fazer carinho a uma pessoa, nós modulamos a voz para que o próprio nome pronunciado com mais gentileza seja uma referência mesma, essencial à pessoa. Essa colagem entre o nome e a pessoa tem uma relação próxima no que em filosofia clínica chamamos
o tópico 6, termo agendado no intelecto, quando o nome é importante para alguém, e o tópico 16, significado, ao que se refere essa representação do nome. Bom, então, claro, onde está Lúcio Pacter são considerações que podemos e devemos fazer com qualquer nome, sempre com muito respeito. Por mais que os nomes sejam ou representações, ou eles próprios, já o contato direto com a intimidade de outrem, seja como for, ao chamar alguém, nós temos que saber que este nome é uma janela para a alma. Pode não ser, claro, depende da subjetividade de cada um. Mas vamos agora apenas mudar o nome Lúcio Pacter para aquele que efetivamente queremos dizer com isso. Onde está o filósofo clínico? E por quê? O filósofo clínico já está aí, pelo menos, ou autodenominado, ou apresentado por outrem como um conceito do papel existencial. Nós nos apresentamos como filósofos clínicos diante dos colegas, diante de partilhantes, frente à sociedade. Não basta dizer onde está o filósofo clínico. A questão mais pertinente, sobretudo na alteridade, é onde está o autêntico filósofo clínico. Portanto, já modulamos uma possibilidade ou uma hierarquia de camadas do mais alto ao mais baixo do que poderia ser um filósofo clínico num nível bastante superficial, eu diria, por exemplo, como um mero profissional que procura remuneração no mercado de trabalho. Uma coisificação dada, em geral, a quaisquer outras profissões de maneira bastante instrumental. Mas podemos também reconhecer essa autenticidade, onde está o filósofo clínico, numa camada tão profunda que nenhum nome seria capaz de traduzir adequadamente tamanho a proximidade ou a revelação dessa essência. Seja como for, quando agora vamos apresentar onde está Lúcio Pacter, já não é mais acolá, uma espécie de lugar que se aponta distante de quem aponta. Ele está entre nós. O papel existencial do filósofo clínico, nesse sentido, não pertence à subjetividade do próprio filósofo clínico. Não é uma apropriação subjetiva e intimista, uma vez que papel existencial é o nome que damos à relação entre como o eu se apresenta e como o outro se lhe vê enquanto suas funcionalidades, suas finalidades, suas presentificações. Nesse sentido, o filósofo clínico é um terapeuta. Portanto, estar um terapeuta é estar já conjugando uma relação entre nós. Nesse sentido, portanto, onde está o filósofo clínico será sempre com seu partilhante. O partilhante que não é apenas uma pessoa acolá, mas pode também ser, e não deve deixar de ser, o próprio filósofo clínico, numa relação entre o próprio filósofo clínico e a pessoa, de modo que entre nós é uma relação de si para consigo e de si para com os outros. Bom, aí entra aqui, eu queria apresentar uma ideia que é própria do conceito de filósofo clínico. Quando dizemos que podemos nominar grandezas, se pelo menos aqui eu atribuir uma espécie de, pelo menos, ideal mensuração ética, eu diria que podemos encontrar pessoas menos éticas e mais éticas. A pergunta onde está Lúcio Pacter está mirada no mais elevado, está mirado no modelo
no exemplar, e nesse sentido, no mais alto grau. E aí, este alto grau não é um ponto de chegada, mas é uma referência para a caminhada. E nesse sentido, quando falamos em grandeza, no sentido ético da alteridade, vamos considerar aqui dois valores. Primeiro, o valor constitutivo, intrínseco de todo e qualquer filósofo clínico. Portanto, eu estou me referindo à esfera pública. Não pode haver nenhum filósofo clínico que não seja marcado por este valor ético. E aqui eu apresento qual valor? Valor que estabelece o conceito de alteridade. Digo conceito, noção, qualquer outra forma de entendimento do que é sempre uma forma teórico-prática. É o sentido de igualdade entre nós. Igualdade, aqui é enquanto direitos iguais. Direito à existência, direito à diferenciação. Como disse anteriormente, aqui apenas repito, em termos éticos, na alteridade, o contrário de igualdade é uma desigualdade, como se alguns fossem mais importantes do que outros. Ora, nesse sentido, a igualdade não anula a diferença, mas, ao contrário, garante a diferença. Então, quais são esses dois valores? Primeiro, o valor intrínseco de todo e qualquer filósofo clínico, que é todos somos iguais. Portanto, se falarmos em uma referência necessária para sermos filósofos clínicos, é esta. Qualquer filósofo clínico terá que considerar que, por princípio, não postulado por ninguém, mas intrínseco à existência humana, todos somos iguais. Um filósofo clínico sabe disso. Primeira base. Mas agora vamos a uma outra, que não é uma necessidade, porque quando me refiro à igualdade entre nós, é uma necessidade, não é uma escolha. É simplesmente reconhecer no outro os mesmos valores que eu desejo que me sejam reconhecidos. Então, ninguém o coloca, ninguém o retira. Mas o que seria um grande filósofo clínico? Para brincar com os termos, um grande filósofo clínico ou um filósofo clínico grande? Um grande filósofo clínico vai se estabelecer aqui como a nossa igualdade. Metaforicamente, somos grandes, porque somos aqui uma relação de igualdade. O eu não é em si, o eu é entre nós, uns com os outros. Faz com que o indivíduo na esfera pública, o indivíduo frente a todos, faça de qualquer indivíduo não um fragmento, mas qualquer pessoa carrega consigo toda a humanidade. Por isso, é um grande. Mas agora vamos a uma outra referência. Ser um grande filósofo clínico já não é pouco, significa ser autoritário. Mas o que seria um filósofo clínico que, além de respeitar e cuidar da igualdade entre nós, é um excepcional, magnânimo, gigante em sua excelência? Portanto, aqui eu estabeleço, pelo menos de minha parte, trago a vocês a noção de generosidade. Ou, se preferem, aqui eu uso o termo uma generosa caridade de receber o melhor dos outros. Bom, eu escrevi isso aqui como um anexo.
A grandeza ética ideal de um filósofo clínico é garantir igualdade de direitos quanto ao respeito à singularidade. Um requisito ético e metodológico de tratamento para todos. Mas tratar todos como iguais é um esforço singular de poucos, caracterizado pela generosidade. Esse é seu papel existencial de cuidador, um atleta moral que frequentemente lhe exige um gasto de energia psíquica, fruto de doação de si em todas as sessões, exercitando reiterada alteridade em cada novo partilhante. Então, aqueles filósofos clínicos que se dedicarem com uma generosidade a mais, eu chamo isso de uma expressão amorosa, vai revelar algo que, particularmente, em meu olhar, dou testemunho do que vemos em Lúcio Pacta. Portanto, é uma obrigação tratar a todos como iguais, mas ser ainda mais generoso com o outro é algo que Lúcio Pacta nos dá muitos exemplos. E, portanto, fica como uma referência. Outrora, no livro Filosofia Clínica e Espiritualidade, eu faço um paralelo entre Lúcio Pacta e Sócrates, mostrando que, como Sócrates, baluarte da história da filosofia, como a inaugurar isso que chamamos de a filosofia da ética, da moral, também na filosofia clínica posso nominar Lúcio Pacta como essa referência, não porque é biograficamente aquele que sistematizou essa metodologia, mas também aquele que o exemplifica. Nesse sentido, quando aqui vamos falar de quem é o filósofo clínico e consideramos que este papel existencial é público, precisamos colocá-lo devidamente no que significa público. Público aqui precisa ser redimensionado. Um dos que melhor vão nos ajudar nisso é Ortega y Gasset. Eu fiz aqui um outro anexo da famosa citação de Ortega y Gasset em Meditações do Quixote. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não as salvo, não me salvo eu. Pois bem, na filosofia clínica, o sentido das circunstâncias orteguianas, para Ortega, o que ele chama de circunstâncias, englobaria tudo que nós chamamos em filosofia clínica de bases categoriais. Assuntos, circunstâncias, lugar, tempo e relações. O Pacta, no entanto, aprofunda e divide considerações para o entendimento da singularidade, e o que não é a proposta de Ortega da maneira como Lúcio Pacta faz. Bom, percorrendo, então, essa noção simultaneamente singular e coletiva, é que a gente pode se colocar na relação entre o nome e a pessoa, o que significa o nome de Lúcio Pacta. Mas antes de seguir adiante, eu queria saber se alguém tem alguma consideração até o momento. Está tranquilo? Professor, eu fiquei muito interessado em saber sobre essa questão da generosidade. Será possível, assim, você citar para nós algum exemplo dessa questão da generosidade com relação aos partilhantes? Talvez até algum exemplo prático aí de atendimento para a gente entender melhor esse lado aí? Então, quando falamos em obrigação ética, estamos falando no sentido da alteridade, em que, gostando ou não do outro, mesmo diante das discordâncias, eu sou obrigado a respeitá-lo, tal como desejo ser respeitado. Trata-se de uma
de uma exigência, aqui, a depender da referência, poderia-se dizer, é o mínimo. Porém, ou em outra consideração, diríamos, mas isso é o máximo que nós, no mundo perfeito, encontraríamos na verdade. Seja como for, estamos falando em uma relação em que a alteridade não é sinônimo, necessariamente, de generosidade. Porém, acrescentar à obrigação um traço amoroso e gentil para com o outro significa, por exemplo, diante da discordância, do qual eu poderia replicar com todo direito, diante da ofensa, eu poderia ficar magoado, respeitando o outro, mas ficando magoado, a generosidade vai além dessa obrigação. Ela coloca o filósofo clínico num esforço de cuidar do outro. Nesse sentido, a ser redobradamente mais gentil, mais paciente, mais amoroso com o outro, é além deste nível de ética obrigatória que é próprio da esfera pública. Ou, em outras palavras, uma coisa é eu, por exemplo, Luiz, respeitá-lo na esfera pública. Eu e você temos os mesmos direitos. Você na sua casa, eu na minha. Mas o que faz o filósofo clínico, além de respeitar o outro na esfera pública, ele respeita o outro e cuida do outro na esfera privada. Ele vai ao íntimo, vai às delicadezas, que isso vai exigir mais do que a esfera pública. Vai ficar tão íntimo na esfera privada quanto na esfera pública. Seria o mesmo, se pudéssemos falar aqui, fazendo uma comparação, o que eu direi, adiantando um pouco do que se virá mais adiante, fazendo uma comparação com a ética do cristianismo, seria o mesmo que respeitar o próximo como a si mesmo, mas ainda tratar o outro com um esforço que não é possível sem um redobrado cuidado dessa hospitalidade. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu quero dizer que aqui eu acrescento um outro trecho, talvez esclareça. Nessa grandiosa dimensão, que é a generosidade, para além da igualdade, não há por que falar sobre a maneira como ele, Lúcio Pachter, né, no seu mundo privado, o que ele vive no íntimo. Isso é da pessoa dele, ou assim como podemos falar que qualquer filósofo clínico tem sua intimidade. Mas quando ele, Lúcio Pachter, e agora eu expando para qualquer um de nós, quando um filósofo clínico se percebe, deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho, quando o filósofo clínico se percebe e atua como filósofo clínico, sua missão de vida não mais se pertence de forma exclusiva. Ele, Lúcio Pachter, está comprometido filosoficamente de todo corpo e alma, com o espírito global dos nossos dias. O que nos importa é o que o seu nome representa na esfera pública de nossa época. Um novo ou renovado sentido ou conceito e a praxis de como ser filósofo clínico, como ser filósofo, sendo filósofo clínico. Deixa eu materializar isso, Luiz. Se eu vou ao outro, eu preciso conhecer as ambientações do outro, ele no mundo em que ele vive. Tudo bem eu fazer isso com pessoas que estão nas mesmas bases categoriais que eu. Isso me dá uma dimensão de generosidade, uma dimensão de cuidar do outro, que é a própria prática clínica. Porém, a filosofia clínica não surge ao modo goiano, ao modo mineiro, ao modo baiano exclusivamente, nem tão somente ao modo brasileiro. Ainda que nasça com riquezas próprias
dessa nossa diversidade. Lúcio Pacta tem uma forma cosmopolita de tratar, pensando globalmente, porque ele conhece o mundo inteiro, não apenas geograficamente, mas culturalmente, e com essa grandeza tratar cada pessoa no seu local e nas suas circunstâncias específicas. Significa que, se todos nós temos comprometimento público, tratar uns aos outros como iguais, qual é a grandeza de Lúcio Pacta? Ele consegue ser tão global quanto ao mesmo tempo individual. Consegui me fazer entender um pouco mais, Luiz? Essa parte dele fazer essas adequações, assim, de ser como cosmopolita e ao mesmo tempo artesanal, individual, também a gente não poderia dizer que seria, de uma certa forma, parte da obrigação do filósofo clínico, onde estaria a generosidade nesse caso? Me parece que ela está um pouco além, assim, não sei se eu consegui entender direito. Uma pessoa, por exemplo, que sai do seu país e vai a outro país, é natural que ele carregue a tendência antropologicamente reconhecida de trazer as suas tradições, espiritualidades, crenças pessoais como mais importantes do que as do outro, embora respeite a do outro. É natural que eu considere a minha religião como a salvadora e não a de outro, embora respeite a de outro. Tudo bem. Mas o que faz Lúcio Pacta? Ele realmente leva o pathos a um grau que inclui o próprio eu num estado de abertura em que ele não tem mais essa predileção do seu eu na presença do outro. Isso significa estar numa espécie de insegurança enquanto fim de um dogma está realmente disposto a se rever quando a diferença do outro se lhe apresentar. É uma generosidade para com o outro e um enorme desafio para consigo. Já é muito respeitar por obrigação necessária nossas diferenças, mas ainda assim, abrir-se para rever-se frente ao outro é um passo lato e mais profundo. Além disso, vamos dizer, o filósofo clínico que cumprir suas obrigações em consultório já faria minimamente ou maximamente a sua obrigação. Mas se tiver amor pelo outro de tal forma que, além daquilo que lhe seria o obrigatório, desenvolver amor ao outro, isso é algo específico, isso é algo que se dá e que não é o mínimo entre nós. Ficou um pouco mais claro? Ficou sim, obrigado. Já percorremos essa questão, onde está Lúcio Pacta, só que agora refeita com mais especificidade, onde está a estrutura de pensamento de Lúcio Pacta. É uma fina, mas valiosa distinção. O caderno A, Lúcio Pacta, mostra claramente que a pessoa não é sua estrutura de pensamento. Mas não tendo eu como ir à pessoa, eu vou a ela através de um caminho, que é o método. E essa estrada que me permite percorrer, errar e recomeçar essa estrada, faz com que, mais do que o outro, eu considere onde está a estrada ao outro.
Portanto, ir a um autêntico filósofo clínico é prestar atenção no método, e não como se fôssemos mirar apenas no lá, mas no entre nós. E este caminho, este método, ou a estrutura de pensamento, ela tem aqui um sentido paradoxal. Por quê? Quando falamos em estrutura de pensamento, ao mesmo tempo, vamos falar do que é universal e singular. Universal, porque o método que nominamos como estrutura de pensamento via historicidade nas bases categoriais em que essa estrutura de pensamento se relaciona, é um método para toda e qualquer pessoa. Portanto, a estrutura de pensamento ou a metodologia é pública. Mas, ao mesmo tempo, o método que nos permite alcançar todas as pessoas, filosofia clínica para todos, é o que nos permite alcançar individualmente, de forma idiosincrática, cada pessoa. Percebe o paradoxo? E aqui eu vou procurar fazer um paralelo entre os conceitos formais da lógica com minha forma de tentar fazer essa tradução, com alguma distinção conceitual da estrutura de pensamento em seus matizes de complexidades. Estou me referindo a uma espécie de lógica subjetiva da estrutura de pensamento, para que possamos aqui mapear a estrutura de pensamento, assim como já antes disse, podemos falar em uma estrutura de pensamento em que deve ser e tratar a todos como iguais, mas há um nível mais elevado de amorosidade, além do respeito, àqueles que têm amor ao outro. E eu digo amor num sentido pouco comum. Aquilo que, por exemplo, no cristianismo, há a referência do amar o inimigo, mesmo não gostando. E não estamos falando em respeito simples, estamos falando em ter uma consideração generosa com uma pessoa que traz para conosco a capacidade de ferir. Isso não é fácil. E como eu testemunho Lúcio Pacta nesse exemplo, eu já ouvi por diversas vezes sendo atacado, ferido, de maneira às vezes mais sutis e outras vezes com gravidade. E ele ser gentil com aqueles que lhe atacavam. Isso é mais do que respeitar a igualdade. Isso é ter carinho, gentileza com aqueles que lhe ferem. Percebe o grau de generosidade? Pois bem. Então, eu quero trazer isso agora não em termos morais. Quer dizer, uma estrutura de pensamento que é minimamente ética para com todos, mas ainda pode ser de uma grandeza maior, generosa. Então, eu quero esclarecer uma estrutura de pensamento que, em termos lógicos dessa alteridade, se me permite, fazendo aqui uma tentativa de construção lógica e ética, eu separei 5 conceitos que normalmente eu vejo muito pessoas usarem esses termos e às vezes me dou conta de que há confusão entre eles, no meu entendimento. E aqui, claro, uso por referenciação da nossa gramática para fazer um paralelo
com a estrutura de pensamento, já que nós procuramos entender a autenticidade da estrutura de pensamento. Então, quero apresentar como seria uma estrutura de pensamento coesa em seu grau de autenticidade, coerente em sua autenticidade, contraditória na sua autenticidade, oposta em sua autenticidade e paradoxal. Entendem? O que estou querendo dizer antes? Quero dizer isso aqui. Com exemplos pessoais de Lúcio Pacter, fazendo a leitura aqui na página 27, sobre apenas um dos aspectos que mais caracteriza a sua estrutura de pensamento, eu vou dizer aqui que Lúcio Pacter é uma pessoa muito coesa. O que eu quero dizer com isso? Essa coesão que a estrutura de pensamento de Lúcio Pacter, em um nível sobremaneira elevado de generosidade, de ética, e, portanto, onde está Lúcio Pacter? Ou, como meta, onde está a elevação do lugar do filósofo clínico que tenhamos que percorrer se usarmos essa mensuração? Eu quero distinguir aqui o seguinte: por coesão, baseado nos sentidos tradicionais da gramática, fazendo um paralelo com o sentido existencial, por coesão de uma estrutura de pensamento, refiro-me à força existencial centrípeta, capaz de garantir inteireza, isto é, que se mantém autodeterminada. Uma estrutura de pensamento coesa ela é forte, ela não se fragmentou, ela está, fazendo uma metáfora espacial, do seu epicentro, como que em todos os raios, em todas as características da sua malha intelectiva, ela atingiria, nessa metáfora de um círculo, ela atingiria até a sua extremidade, mantendo com todas essas características, cada qual com os conteúdos próprios, ela se mantém forte. Então, eu diria que Lúcio Pacter é uma pessoa coesa, porque sua estrutura de pensamento alcançou essa capacidade de reafirmar-se e manter-se forte nos princípios que, nos conteúdos vivenciais dele, o mantém uma pessoa inteira e autodeterminada. O conceito de coesão ficou claro para vocês? Tal como estou querendo esclarecer? Para distinguir de um conceito que costuma ser tratado como sinônimo, mas não é, tem uma distinção, é o conceito de coerência. Coerência é uma harmonia intrínseca. O conceito, claro, é autossustentabilidade da malha intelectiva. Vamos imaginar uma pessoa coesa, que está inteira, palavra-chave é inteira, e que não é coerente. É possível? Claro. Existem pessoas que se mantêm, por exemplo, inteiras, que se mantêm fortes, porque contraditórias. A maneira como elas brigam consigo mesmas mantém elas autênticas. É um jeito. Mas uma forma coerente é uma forma que, segundo os seus próprios princípios, aí vamos a todos os tópicos, né? Ou pelo menos nos tópicos mais importantes, de emoções, sensoriedade. No caso do Lúcio Pacter, por exemplo, é muito forte o exemplo que eu dou logo a seguir da sua sensoriedade. Então, sabendo ele que
a sensoriedade lhe é importante na malha intelectiva, ele procura ser coerente e não se desrespeitar. Ele é coeso, ele está inteiro, mantém-se há muitos anos inteiro e mantém-se porque, além de coeso, é coerente. Ele procura não trair, não ferir os seus valores, por exemplo, sensoriais, ou todos os conteúdos subjetivos que lhe são importantes. Procura não se ferir. A noção de coesão e de coerência ficaram claros? Outros dois termos que eu acrescentaria, quem sabe, para uma nova referenciação ou um aprofundamento no estudo da estrutura de pensamento. Os termos contradição, oposição e paradoxo de uma estrutura de pensamento. Veja bem, contradição são conflitos ou choques existenciais que com tendências, não necessariamente, mas que tendem a uma forte possibilidade de autoanulação. E dou um exemplo. Um cristão que, ao mesmo tempo e nas mesmas relações, é anticristão. Isso vai lhe ferindo. Uma tende a anular a outra força. Geralmente, as forças contraditórias causam feridas, causam desestruturas. Geralmente. Se encontrarmos, por exemplo, aquilo que chamaríamos de uma estrutura de pensamento, claro, em me referindo a, se formos qualificar como um todo, metaforicamente, no sentido da totalidade, uma estrutura de pensamento, falaríamos de um tópico 27, análise da estrutura. Então, diríamos, esta pessoa está desestruturada. O que quereríamos dizer? Que no sentido subjetivo interno, os elementos dentro dela, os seus conteúdos, os seus tópicos importantes, estão se autoanulando. Esse exercício tende a trazer muitas crises existenciais. É uma tendência. Bom, porém, é possível, como eu disse há pouco, uma pessoa coesa e contraditória que se mantenha coerente. Olha que coisa interessante. Pessoas que são contraditórias, com elementos fortes para si. Por exemplo, o tópico emoções é muito importante. O tópico sensorial também é muito importante. Aí ela tem conflitos existenciais em que o seu corpo, sua corporeidade pede que ela siga um caminho que as emoções dizem para ela não seguir esse caminho. Então ela vive contradições. Isso tende a rachar uma pessoa, tende a levá-la a crises existenciais, o que chamaríamos de uma pessoa desestruturada. É uma tendência à contradição, esse nível de crise. Porém, se encontrarmos elementos de contradição de uma forma que não se pode explicar, porque foge aos elementos lógicos. Por isso, transcendem. Se conseguimos encontrar em uma pessoa elementos que são efetivamente contraditórios, mas que não se conflituam, e então diríamos que encontrar alguma forma de transcendência que harmonizaram dentro dela. Isso chamamos de paradoxo. Uma pessoa com uma estrutura de pensamento paradoxal, ela tem contradições e consegue viver em harmonia. É muito incomum. Muito incomum. Pelo menos não é fácil de encontrá-la no que chamamos de bases categoriais muito mecânicas, porque ou é ou não é. Mas se encontrarmos
estruturas de pensamento com padrão autogênico que ultrapassaram patamares de realidade, de compreensão, de vivência mecânicos, então suas contradições não lhe autoanulam. E, por fim, um outro conceito que precisamos aqui entender para falarmos em forças existenciais de uma estrutura de pensamento é entender a diferença entre o conceito lógico de contradição com o conceito lógico de oposição. Aqui, no entanto, uma lógica existencial. Oposição são conflitos de polarização, mas que não necessariamente se autoanulam. Por exemplo, sou ao mesmo tempo espiritualista e materialista. Ora, uma coisa é dizer sou preto e branco, são elementos opostos. Mas o contraditório é o dizer sou branco e não sou branco. Entendem? Nos mesmos termos, em relações que se autoanulam. Isso é contradição. Mas a oposição, a inclusão de elementos opostos em valores, não significam anulação. A contradição, sim. Por que estou apresentando esses elementos? Porque nós vamos encontrar em Lúcio Pachter uma pessoa que não há espaço para aprofundarmos aqui, devido à generosidade, devido ao elevado grau de ética, de alteridade que está num nível amoroso, que inclui o perdão, que inclui um redobrado esforço de cuidado para com o outro, ele é capaz de viver grandes experiências paradoxais. Então nós vamos encontrar, e aí eu cito Lúcio Pachter, como uma estrutura de pensamento cheia de paradoxos em que os seus erros não anulam seus acertos, em que seus conflitos não retiram sua força de coesão. Deixe-me, por gentileza, ouvi-los sobre as suas considerações, se está indo bem, se estou conseguindo me fazer entender. A Miriam está caladinha hoje, vou aproveitar. Aproveite. Aproveita, Luiz. Aproveita que daqui a pouco eu tô... Vai lá. Então, cita para nós algum exemplo da questão do paradoxal, da vivência paradoxal. Acho que até a parte assim, do ponto de vista teórico, didático, assim, a explicação ficou muito bacana. Mas, assim, você sempre cita para nós nas aulas exemplos práticos, né? Ok. Dos tópicos, dos submodos. Olha, eu vou lhe dar um exemplo, e como eu disse, Lúcio Pachter tem muito disso, mas eu me recordo de uma cena do filme Gandhi que particularmente me comove. É um momento em que ele tem uma discussão severa. Gandhi estava com um empreendimento austero, gigante, que lutar por um país inteiro. Lutar por uma nação muito complicada como foi a Índia, antes da sua divisão do Paquistão, com todas as diferenças religiosas, tanto da sua própria tradição espiritual natal, com o hinduísmo, que tinha, por exemplo, castas que ele recriminava absolutamente, sem deixar de ser hinduísta, e ao mesmo tempo ele se dizia cristão. Hinduísta, ateu, se dizia muçulmano, se dizia judeu, e ele era capaz de enfrentar pessoas
com uma energia austera, forte e, ao mesmo tempo, profundamente gentil. Como ter essas energias de a força do embate que é capaz, como ele dizia, não de matar, mas de morrer por essa causa e ser igualmente gentil? Então, eu me lembro de uma cena em que ele está conversando e tem uma certa discussão com um jornalista, salvo engano, diante de uma questão que ele mantinha a convicção. E ele sai pisando com certa força enérgica. E aí ele logo se esbarra numa cabrita e ele dá um sorriso e imediatamente faz um carinho nela. Quer dizer, ele estava ao mesmo tempo com raiva e ao mesmo tempo doce. E agora, no cristianismo, é aquilo que eu digo, como amar o inimigo. Sabe aquela imagem do Cristo? Está sendo crucificado, está passando pelos horrores na esfera privada, ao mesmo tempo profundamente generoso e preocupado com a mãe dele lá. Olha, o João, cuida dela, Deus perdoa os outros. Isso não quer dizer que ele não esteja, sei lá, vou inventar, ou vou dar só uma interpretação, não falar por ele, não esteja magoado, sofrido, dorido, intimamente com suas dificuldades. Mas isso não anula, é um grande paradoxo. Nesse sentido, eu já vi o Lúcio e já participei de intimidades com ele em que o Lúcio foi atacado de maneira, eu diria mais, traído de uma forma vil. E o Lúcio, ao mesmo tempo, guardava as críticas que mantinha, porque ele não negava os seus valores, mas tinha generosidade para com o outro. Percebe que aqui eu faço um paralelo ético entre mais do que o respeito à igualdade, o que não é pouco, a alteridade. Só que a filosofia clínica traz um tipo de alteridade amorosa que não é para todos, mas Lúcio Pacta é uma representação disso, eleva o grau no nível de uma coesão que inclui contradições, nós vamos encontrar isso em qualquer pessoa, não menos no Lúcio, mas que não vão anularem nele a força de coesão. Ele se mantém inteiro, autodeterminado, e eu poderia lhe apontar, como qualquer um de nós, várias contradições, mas nenhuma delas iria anular a sua força generosa, que o qualifica como um todo. Aqui eu falo o tópico 27, né, na análise da estrutura, o Lúcio é uma pessoa profundamente generosa, com todas as suas contradições. Ele não se perde enquanto filósofo clínico. E é isso que vai dar bojo ao que se segue, já encaminhando para uma conclusão. Essa coesão existencial do filósofo clínico, esse tipo de coesão generosa, né? E, claro, é um texto, talvez ele pudesse ou devesse ser escrito com todos os detalhamentos ou profundidades, Lúlia, que não estão explicitados. Né? Naturalmente, uma releitura, o aprofundamento com o autor, a gente pode, aos poucos, dando essa possibilidade, e aqui vamos tentar terminar ainda hoje esse texto, mas as considerações não terminariam. Mas aqui eu quero dizer que esse tipo de coesão própria de uma especial generosidade que redobra o esforço de cuidar da outridade em si e no outro, que o filósofo clínico, onde está Lúcio Pacta, onde está o ideal de todos nós, guarda no íntimo esse difícil esforço de manter-se autêntico, apesar, e muitas vezes por causa dos seus sofrimentos, incoerências, contrassensos, acertos e erros do viver. Lembro que eu lhes disse no início deste estudo que este texto nasceu após eu ter passado por um
um grande conflito pessoal, no qual eu me senti profundamente envergonhado, falido existencialmente dos meus erros, e numa clínica com o Lúcio, em algum momento foi colocado isso, olha, o que se pode fazer quando a gente cai? Né? Levanta e mostra que é possível aos outros essa mesma lição, e dá o exemplo de que a gente pode cair e levantar. E foi assim que esse texto nasceu. Como eu pude aprender com os meus erros e fazer disso não uma esfera pessoal, exclusiva para as minhas vivências, mas transformar isso em esfera pública. Por quê? Também aprendi com o Lúcio. Me desculpe, eu me emociono um pouco. Visivelmente emocionado, professor. E é motivo de admiração para mim, porque eu também fiquei muito emocionada quando eu li o seu texto, sem saber da sua história, né? De quando escreveu esse texto, assim. Ele tem não sei explicar se ele tem um sabor, ele tem uma transmissão disso aí. Eu acho que não tem como explicar. Eu acho que quando a gente lê, a gente percebe exatamente isso. Não dá, ficou. Eu dou o nome acho de que Lúcio foi Pacta. redimido. Esse é o Lúcio Pacta de todos nós, filósofos clínicos. E é tão bonito, né? Porque acho que uma das coisas mais sofridas, né? Talvez eu estou dando aqui a minha impressão, mas uma das coisas mais sofridas que o ser humano talvez enfrenta é a consciência do erro, né? E como superar esse erro, né? Que muitas vezes, pelo menos para mim, à primeira vista, parece que não é superável, porque já foi, já aconteceu, né? Então, mas esse texto, ele acolhe a gente, né? E ele faz refletir. É interessante que eu já li outras vezes, né? Estou acompanhando e à medida que vão falando, eu vou relendo e vou fazendo novas anotações. E como esse texto traz para a gente esse acolhimento do tipo, eu também erro, né? Todos nós erramos. E errar é aprendizado, mas por mais que isso venha de uma forma, talvez utilizando a estruturação de raciocínio, né, para alguns, mas também vem através das emoções, né, onde que o raciocínio não alcança, né, então, a gente lê no texto, a gente sente, né, vamos dizer assim, é como se as suas palavras, Will, aqui, vai muito além, sabe, do que um dia, pelo menos eu falo por mim, né, do que um dia eu pude refletir, sabe, e para mim é muito importante isso. Então, eu falo que é um dos textos que eu acho que a gente tem que utilizar de forma terapêutica mesmo, sabe, de ler, reler, porque traz esse aconchego, sabe, eu poderia falar que é um carinho na alma, né, então, eu só tenho a agradecer, sabe, se eu, como disse, eu ficar aqui agradecendo, né, mas toda vez eu me remonto, vou lá no primeiro dia de aula, né, do curso de filosofia clínica, que eu saí totalmente impactada, não sei nem descrever exatamente as emoções que eu senti, mas parece que eu flutuava, né, na questão de, parece que eu me encontrei, parece que eu encontrei meu mundo, parece que eu encontrei as pessoas do meu mundo, né, e esse texto, revisitar esse texto, é como revisitar esse sentimento que eu tive lá. Então, assim, é algo muito forte, que nem palavras eu tenho para descrever. Acho que esse texto é difícil da gente falar sobre ele. Acho que é mais fácil sentir ele. Obrigada. Mas gostaria de
eu, às vezes, me pego no papel existencial de cuidador, cuidando dos outros e não me cuidando. A experiência de às vezes, ajudar as pessoas a acertarem e eu fazer a experiência de errar. Uhum. Ajudar as pessoas a ficarem melhores e fazer a experiência de regressão às vezes. Ajudar as pessoas a lidarem com suas crises e eu mesmo estar em crise. Ou a experiência de ofertar ajuda e ao ofertar ajuda eu que sou ajudado. Só para exemplificar essas provocações que o Will trouxe da contradição, do paradoxo, a partir do texto, eu acho que nós precisamos humanizar mais esse entre nós nos ambientes de filosofia clínica. E daí o grupo Quimera tem essa proposta, né, de mútua hospitalidade. Eu venho aprendendo muito com a filosofia clínica esse caminho de muitas vezes lidar com as minhas contradições e os meus paradoxos. E é muito bacana essa provocação que o Will traz, de que às vezes nós podemos harmonizar os paradoxos, mas é tão interessante, assim, eu vou e no limite da linguagem, né, porque eu já não estou conseguindo expressar, mas é viver o céu e o inferno simultaneamente. Né? O planeta Terra, ele é, ao mesmo tempo agora, é dia e noite. Então, a natureza lida com... Acho que é por isso que Jesus apontava nas parábolas para a natureza, porque ela nos ajuda muito, né? Porque ela ultrapassa a lógica. A natureza não precisa da lógica, ela é o que ela é. Will, obrigado. A sua emoção nos emociona e sempre bom recordar que é da nossa condição humana, né? Tudo isso, a coesão, paradoxos, contradições, e a experiência de estarmos, às vezes, numa montanha russa, né? Entre altos e baixos. Eu trago aqui uma outra questão, assim, uma outra não. Aquilo que deveria ou poderia ser apenas uma aprendizagem pessoal não é de direito do filósofo clínico reduzir-se ao si mesmo, porque ele tem uma obrigação com o público, isto é, para com todos, que é incluir no papel existencial de ser filósofo clínico aquele que erra. Do contrário, a sua autorreferenciação será falsa, será, portanto, contraditória, e ela vai se anular. A única forma de vencermos uma contradição sem que isso nos destrua é encontrarmos elementos paradoxais, isto é, de transcendências, em que aqui eu chamo de essa transcendência paradoxal de generosidade. Na generosidade, eu posso, ao mesmo tempo, odiar ou ficar magoado sem anular o amor. Mas sem essa generosidade, no mero âmbito de sintonias de mecanicidade, ou eu amo ou eu odeio. Não dá para contemplar a contradição sem cair em grandes conflitos. Mas isso que eu trouxe enquanto texto é o que o Lúcio trouxe no nascedouro da própria filosofia clínica e dele enquanto papel existencial. É o que ele colocou no livro Sinais. Quer dizer, só é filósofo clínico aquele que é capaz de assumir, e aí no caso ele, não apenas a pessoa íntima, privada, única, empírica do Lúcio,
mas dele enquanto filósofo clínico, referência para todos. É o que ele coloca no livro Os Sinais. Imagine, então, uma pessoa que escreve, e aí com uma humildade estranha, uma humildade que pelo menos não se avergonha da crise que isso implica na esfera pública, quando ele coloca um capítulo inteiro num livro de todas as críticas que fazem a ele, todas não, uma coleção de muitas delas, e algumas delas são ácidas demais. Entre críticas e elogios, ele não está fazendo ali uma discriminação de qual é elogio e qual é crítica. Ele está aqui um exemplo do que significa estar na esfera pública. É você ser impactado com isso, e você vai ter que conviver com isso. Querer conviver só com os elogios seria narcisismo. Querer conviver só com as críticas seria uma dialética de confrontamento. Não, a filosofia tem que ser generosa. E essa generosidade inclui não só as críticas vindas de outros, mas aquelas vindas da própria história, quando nós estamos diante das nossas falibilidades. Até porque, em algum momento, alguém vai dizer: como você pode ser filósofo clínico e erra desse jeito? Você não tem coragem de dizer que é um terapeuta com tais erros? Aí eu cito, aqui trazendo do livro A Escuta e o Silêncio, na página 148, uma citação das palavras do Lúcio, e ele diz assim, lá no livro, A Escuta e o Silêncio, Lúcio diz literalmente assim: quando lhe confrontarem, dizendo coisas do tipo, como é que um terapeuta das almas se descontrola desse jeito a ponto de gritar e brigar, de mentir, de errar, de ter mais dúvidas do que certezas, de ser inseguro, de chorar e ser tantas vezes fraco? Não deixe barato, não. Acrescente a dor da ressaca depois de um pileque. Diga que você só passou em ontologia na faculdade porque colou no exame final. E aquela vez que você quis impressionar uma garota e deu tudo errado. Conte também que tem vergonha que descubram que você trocou aquele bar de jazz ao vivo, culto e chato, por uma discoteca de música ordinária. Afirme também que se masturba, que às vezes mente, tenta parecer o que não é, que mostrou ter entendido a palestra de eticidade na qual dormiu após conferir a própria ignorância. Conte que uma pessoa levantou-se em meio a uma entrevista e o mandou à merda. Não esqueça também de se dizer contraditório, humano, perfeito e imperfeito, bom e mal, certo e errado. Mostre que você ama e que pode odiar com a mesma intensidade. Manifesta a sua raiva quando é magoado maldosamente. Diga que pensa em vingança e em coisas medíocres como revanchismo. Seja, por favor, completamente humano. Tá vendo? Não sou eu o primeiro a testemunhar isso, não. É o próprio Lúcio. Mas isso significa que é nossa obrigação. Só que a nossa obrigação é, pelo menos, assumir que erramos. Quanto à generosidade, é fazer tudo isso e ainda ser gentil com os outros. Pois bem, daí eu escrevi aqui, tem tantos de excertos que talvez ajudem, talvez não ajudem, mas, por fim, está aí um acréscimo para aprofundar sobre esse conceito de errar. Errar, eu escrevi aqui, é etimologicamente equívoco. Primeiro, significa não acertar o devido, equivocando-se. Segundo, mirar e acertar o indevido. Terceiro, caminhar tateando as possibilidades de existir no mundo pelas bordas, pelo desconhecido, pelas tentativas marginais, buscando encontrar e aprender o que ainda não sabe e talvez nem tenha nome.
Na jornada do viver, é possível aprender sem errâncias? Enfim, é por isso que onde está Lúcio Pacter é este lugar de humanidade. E aí está o diálogo com as diferenças dentro de si e na esfera pública, na presença dos outros, mas tudo de forma acolhedora. E isso, por fim, já nos encaminhando aqui para uma conclusão, seguindo o texto, claro, com muitos saltos de parágrafos e considerações que não fizemos pelo tempo, aqui, continuando a uma leitura seletiva, aqui na página 29, isso acarreta dizer que o aprendizado da filosofia clínica requer uma habilidade prática de resiliência, sempre que o filósofo perceber-se equivocado. Isto é, aqui, o submodo, digamos que ser filósofo clínico seja uma escolha. Pois bem, para ser filósofo clínico é preciso praticar um modo do submodo 26, axiologia, com um papel existencial, que é resiliência. Escolher sempre recomeçar. Queridos, como eu disse, essa força coesa e resiliente do papel existencial de terapeuta, que é uma pessoa cuja humildade já começa a atribuir-se esta característica do tombo. E, se for, qual Lúcio, generoso, um grau a mais, vai rir dos próprios erros. Antecipadamente. Quem conseguir fazer isso, se não em todos os momentos, pelo menos em alguns, acho que vai conseguir vencer as suas próprias contradições, fazendo delas numa instância em outro nível, acima da lógica formal, na transcendência. Bom, e aí, por fim, eu trago o exemplo de quando Lúcio Pacter praticou resiliência do seu papel existencial. Claro, os casos são inúmeros, eu trouxe, vocês todos leram o texto, não vou me demorar a fazer considerações sobre ele, porque são muitas os exemplos. Vocês que leram, deixo a vocês para que vocês mesmos comentem se querem fazer alguma consideração desses trechos que eu, em entrevista, gravei com permissão dele para traduzir e, quando eu lhe pedi exemplos para que eu pudesse escrever este capítulo, este trecho, esse texto, ele me deu alguns, eu conhecia outros, e é nesse sentido que eu deixo essas considerações finais agora com vocês para ouvi-los, o que vocês teriam a dizer do que leram sobre esses exemplos que eu trouxe do Lúcio, exemplos de resiliência desse papel existencial. Alguém gostaria? É interessante pensar assim, né, que ele teve a hombridade, a humildade, eu nem sei que termo que a gente usaria, de descartar todas as entrevistas, todo o material que ele já tinha conseguido até então, porque percebeu que estava usando um método inadequado com agendamentos máximos, né? Mas se ele não faz isso, ele teria colocado a perder toda a metodologia da filosofia clínica, né? O interessante é o submodo reconstrução, né? Ele pegou as experiências boas e recomeçou do zero, fazendo agora da maneira que ele considerou a mais correta e pela qual ele sistematizou o método, né? Se ele não faz isso, o método já seria questionado de saída, né?
E agora tem uma base bem sólida, né? Excelente, boa observação, Luiz. Eu fico imaginando fazendo um pouco dessa recíproca. Já imaginou gastar, eu não digo anos, na contabilidade de 360 dias no ano. Eu quero dizer 20 horas por dia, em muitos dias, durante meses, e jogar tudo isso fora, dizendo, não é por aí. Escritos, considerações. É de fato? E aqui são exemplos. Esse é um deles que no mundo acadêmico é muito difícil fazer esse tipo de considerações. Nós temos um caso desse, não dessa forma, mas semelhante, que aconteceu, não sei se vocês sabem, com o Zamenhof, né, que é o criador do Esperanto. Ele Não. já tinha escrito grande parte da língua, na visão dele, muito jovem, para um dia ele chegar em casa e o pai dele tinha tacado tudo no fogo. Toda a pesquisa, o estudo, a comparação das línguas que ele já tinha feito, a escolha de vocabulário, as regras. E ele disse que teve que recomeçar do zero. E ao recomeçar, ele percebeu muitos erros na metodologia que ele tinha feito anteriormente, né? Nesse caso, não foi por vontade própria, né? Como foi o Lúcio, um reconhecimento de um erro que ele considerou gravíssimo, mas é interessante como essas coisas acontecem assim na vida dos grandes gênios, né? No qual nós podemos incluir o professor Lúcio aí, né? Nessa categoria. Então, queridos, que outras considerações vocês teriam das suas leituras deste texto, para concluirmos esse nosso estudo? Eu acho interessante, Will, que mais adiante você faz a pergunta, e se o Lúcio Parker aparecesse no nosso consultório como partilhante? Né? Eu não consigo responder. Lúlia, né? Lógico, eu receberia, mas eu não sei se eu conseguiria ter a alteridade, sabe? Eu acho que eu ficaria tão encantada, talvez, que eu acho que eu me perderia, não sei. Eu tô ainda me fazendo essa pergunta, né? O que aconteceria se Lúcio Parker chegasse no consultório como partilhante, né? E pedisse para a gente, né, o atender. Acho que seria uma experiência, pelo menos para mim, muito interessante e ao mesmo tempo muito sofrida. Né? Diluindo isso de várias maneiras, Lúlia, quando no papel existencial de ser filósofo clínico, o partilhante que ele ouve faz considerações tais ou diretamente para o filósofo ou em relação a si mesmo, enquanto partilhante, e que alteram a visão de mundo no que é importante desse filósofo clínico ao escutar aquilo. E fica tão impactado que, honestamente, ele teria que dizer que ele já seria, então, partilhante daquela relação e não mais o filósofo clínico. Então, muitas vezes, nós seremos partilhantes. E, às vezes, vamos encontrar no partilhante exemplos com uma facilidade tão grande e generosa de resolver as situações que nós nunca conseguiríamos, eu diria. E aí nós ficaríamos partilhantes, e se fosse talvez uma honestidade econômico-financeira, teríamos que dizer, olha, eu vou lhe pagar a consulta agora porque você é que me ensinou caminhos que eu não sabia como. Aí, sem que ele nos saiba, quantas vezes uma pessoa humilde
se coloca como mais baixa, isso aí é a generosidade, Luiz, outra característica, para dar, e como eu disse lá nos termos, nos dar a caridade de nos recebermos. A gente acha que está doando, mas é ele que está sendo generoso em nos receber. Quando pensamos no termo caridade, geralmente pensamos em doação, mas não pensamos em recebimento. Ora, nesse sentido, quantas pessoas que parece que nós lhes fazemos caridade, e é elas que fazem a nós, para que nós nos sintamos doadores. O Lúcio é um desses. Uma dúvida que ficou passando na minha cabeça enquanto a gente falava, que é uma dificuldade no atendimento, né? Nós reconhecemos no Lúcio todas essas características que você falou hoje no nosso encontro, toda essa generosidade, mas, ao mesmo tempo, o professor Lúcio é quem nos diz que nós devemos ter como partilhantes aqueles que nós poderíamos chamar de amigos, né? E que fala para nós, e vocês falam para nós também no curso, né? Você, Cadu, como meu supervisor, da dificuldade que nós temos em aceitar determinados partilhantes, pessoas como partilhantes, e às vezes temos que encaminhar para outros colegas. Essa atitude nossa lá na prática, e não sei se o Lúcio já fez isso lá alguma vez, ele disse que determinadas pessoas ele não atenderia, você disse para a gente. Sim. Como é que fica? Não destoa dessa generosidade que nós podemos buscar como esse algo mais para a relação terapêutica? Luiz, há pouco eu citei o exemplo da ética em Jesus. Ali, como dizia José Saramago, ele trouxe um mandamento, segundo Saramago, impossível da humanidade praticar, que é amar o inimigo. Ele o fez para com todos, mas tudo bem nós fazemos para aqueles que acolhemos como amigos. Já é um exercício de generosidade, porque lembremos-nos, aqui por amizade, não é uma relação de coleguismo, de convívio, em casa ou no trabalho, ou em círculos de convivência. Não. É aquela pessoa com quem conseguimos praticar a alteridade. E, nesse sentido, ainda sobre elas e para com elas, com todas as nossas diferenças, ter amor. Sabe, uma outra figura, não, claro, muito distante de mim, mas muito mais próxima da nossa capacidade de aproximação ou de convivência. Eu cito aqui eu tenho na Cefa, na Casa de Estudos Francisco de Assis, alguns quadros, né? E bem no pórtico da entrada, tenho, de tradições espirituais diferentes, tenho uma foto de Martin Luther King, um evangélico, a Madre Teresa de Calcutá, a Chico Xavier e Gandhi. Estas figuras conseguiram incluir aquilo que a gente chamaria de inimigo e tratá-los como amigos. Eu não consigo tamanha grandeza, tamanha generosidade, mas já consigo outras. E, nesse sentido, para não ficarmos apenas no respeito da alteridade, repito que não é pouco, mas mirarmos mais além, em uma generosidade cada vez maior nessa direção, nós vemos que há uma estrada que a amizade é, sim, o melhor caminho. Professor, o Luiz falou que eu estou caladinho, então eu vou falar um pouquinho só. Por favor. Mas, olha só, eu fico pensando também, né, que para ele, né, para você, para o Cadu, que tem experiências, não conheço a Lúlia, a vida dela profissional, o Luiz eu sei que está fazendo estágio, mas peguei
você e o Cadu pelo fato de saber que já trabalha há muito tempo. Fico pensando também que, igual o próprio Lúcio, que tem aquele momento, queria ser apenas um partilhante, né, e poder falar e ter alguém para me escutar, para poder, assim, uma situação voltar à humanidade dele, né, de cada um. Eu acho que é difícil, sim, né? Como que eu vou fazer, escutar o professor Will, escutar o professor Cadu, escutar o professor Lúcio na minha, como filósofa clínica, mas eu fiquei pensando que deve ser difícil também, né? Igual Jesus no Monte das Oliveiras. Você imagina que solidão, que coisa, e assim, com quem que eu vou falar, que eu vou desabafar e que eu vou colocar? Imagino que deva ter esse momento, sim, de humanidade, igual foi demonstrado hoje na aula, né? Porque a gente que está aqui e olha para o professor com essa cultura, com esse monte de informação, com essa capacidade de pegar esses assuntos todos para colocar num texto pequeno, né, com tanta profundidade para a gente discutir há tanto tempo, aí tem um momento dessa pessoa que ela quer ser só a pessoinha. Então, isso eu acho que deve ser, talvez também, e a generosidade, né, de querer, igual o Cadu falou, puxa vida, cuido de tantas pessoas e esqueço, ou não sei nem se esquece, porque às vezes nem dá tempo, né, de ter aquele momento para ser cuidado por alguém. Então, eu pensei, que delicadeza, né, de poder cuidar de um terapeuta desse nível, de capacidade, de experiência, de vivência, de humanidade, de contradição, de tudo isso. Eu acho que seria um presente para a gente, né? Ilusão de achar que eu ia ser a melhor terapeuta nesse momento, mas se eu puder pelo menos escutar, eu acho que ia ser um presente para mim, né? Uma gratidão. E talvez aquele que se propôs a me procurar para falar, ou algum dos nossos colegas, ele sabe por que procurou, né? Está precisando, às vezes, desse espacinho. Fiquei muito, muito tocada com a sua situação e do Cadu de falar, puxa vida, não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil escutar todo dia. Tem uma amiga psicóloga que uma vez ela me falou, puxa vida, eu lá e os caras falando tanta coisa na minha cabeça, tanta, umas bobagens que ela falou com todo respeito, tanta coisa importante na vida para preocupar o cara preocupado com uma bobaginha, né? Uma situação bem tão peculiar. Para o cara era um dedo mindinho que não tinha, né, que era o maior do mundo. Mas, às vezes, a pessoa que é o terapeuta está com tanta coisa ali, precisando de alguém para dar esse colo para ele. Ela estava precisando, sabe? Ela estava precisando quando fez esse desabafo. Miriam, umas coisinhas. Perdão, Lúlia, rapidinho. Quem sabe, oportunamente, em algum desses novos encontros nacionais, se puder ter oportunidade de encontrar a professora Lúlia, você vai ver que presente. E ela, assim, é uma filósofa clínica que, quando eu vejo partilhantes que passaram por ela, olha, é impactante, poxa, o trabalho que essa moça faz. E lembrando aqui também o poeta Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. E é por isso que aqui em Goiânia a gente tem um grupo Quimera, que é a gente se tratando, o filósofo clínico, como partilhante entre amigos. Sim, Lúlia. Maravilha isso, Você faz um filtro aí nas palavras do Will, tá? Porque ele é sempre generoso, assim, over, sabe? Nas palavras dele. Mas eu ia falar do grupo Quimera, né? É tão interessante que todas as oportunidades que a gente tem
de conversar, seja nas reuniões do Quimera, ou seja quando a gente se encontra, eu sinto essa troca de cuidado, sabe? Em que, no mesmo momento, eu falo por mim, às vezes eu desabafo falando alguma coisa da minha vida, algo que eu preciso pôr, e eu vejo o cuidado que os colegas, que o Cadu, que o Will, que a Carol, né, que não está aqui, que escuta, sabe, o Levenier também, né, a Cíntia, todos assim que escutam a gente e escutam com essa escutativa mesmo de filósofo clínico, sabe, e por já conviver um pouco, a gente acaba criando um pouquinho de influência na EP do outro, né, então as falas, quando a gente escuta, aí eu pelo menos, quando eu escuto os meus colegas, né, falando alguma coisa para mim, eu fico fazendo a minha autoanálise, que esse é o meu jeito, né? Então eu fico, então ele está falando isso, então eu devo ter atrelado o meu tópico tal com o meu tópico tal, porque eu uso muito assim, essa questão, mas é delicioso, sabe? Se eu pudesse, eu falo que eu atazanaria todos os colegas, sabe? E ficaria de hora em hora mandando mensagem falando, tá precisando de escuta? Eu tô aqui escutando. Porque é gostoso demais essa troca, né? Mas quando eu penso, e aí eu volto àquela pergunta que eu fiz, o que aconteceria se Lúcio aparecesse no meu consultório? Eu acho que eu ficaria tão encantada na possibilidade que eu me perderia. Não sei, né? Porque parece que quando eu começo a escutar, eu fico tão, talvez, focada, sabe, em conseguir, talvez, falar algo que faça sentido para aquela pessoa, e não necessariamente para mim, que talvez eu iria fazer a mesma coisa com o Lúcio. Mas aí vai, né, talvez das nossas contradições, né, de eu pensar que com ele talvez eu não ficaria focada. Por quê? Não sei. Mas com os colegas essa troca é muito bonita, e eu falo que quando eu estou escutando os colegas, eu me emociono na possibilidade de estar ali, sabe, de servir ali para pessoas que a qualquer momento também estão me escutando, né, e a troca é mútua, é uma roda de conversas, mas, ao mesmo tempo, não uma conversa banal, não uma conversa sem cuidado. É sempre uma conversa cuidadora. A última agora que nós tivemos foi segunda, né? Tivemos, tanto de manhã, uma conversa cuidadora, quando foi à tarde, fomos tomar café, né, Cadu? E aí foi uma delícia, sabe? A gente sente que essa troca, ela existe e é maravilhosa. Se um dia você vier aqui, saia conosco, você vai entender um pouco. Eu fico feliz de saber, viu? Fico feliz de saber. Quem sabe um dia a gente foi, né? Nós saímos daqui e fomos lá em Goiânia, num encontro maravilhoso. Não quer dizer que a gente não volte, né? Pode ser. Então, onde está Lúcio Pachter? Este texto do livro Lúcio Pachter e a Filosofia Clínica no Brasil. Considerações finais? Quem gostaria? Só para dizer que daquela partilha, depois que a gente saiu da casa de Francisco de Assis, que me impactou, nem foram as ideias dos projetos que a gente está desenvolvendo, mas foi a historicidade da Lúlia que ela partilhou com a gente. E eu fiquei impressionado tentando fazer uma recíproca de inversão. Ufa, eu não teria dado conta de tanta coisa que a Lúlia venceu, e é aquilo que o Rubem Alves coloca, né, a ostra, ela, no seu sofrimento, ela produz pérola, né? Eu quero só, para chancelar o que o Will falou da Lúlia, é uma pérola que a gente tem entre nós, viu, Miriam? A Carol também, o Luiz Vence. Eu estou percebendo aqui, viu? Coisa boa demais, né? Maravilha. Se me permite, Will,
Sim, Eu claro. participei dessa obra coletiva quando o Miguel, que era na época o responsável, né, em coordenar e organizar esse texto, ele pediu que eu fizesse a filosofia clínica nos hospitais. E eu fiquei tremendo nas bases, deu um frio na espinha, e ousadamente eu pedi para o Lúcio uma entrevista. Ainda bem que eu gravei e anotei, porque depois eu perdi toda a gravação, né? Então, mas eu tinha ali o material escrito. E ele conta que nos bastidores dos hospitais psiquiátricos, das clínicas, dos manicômios, literalmente ele falou isso, eu estava morrendo. Fecho aspas. Eu estava morrendo. Ama a medicina, que viveu até aquele ponto para a medicina, viu, através da experiência da angústia, que o hospital, que é a casa da hospitalidade, que é a casa do cuidado, era a casa do distrato e do descarte. E a medicina a serviço de um poder político. Um saber que deveria cuidar a serviço de um poder, de uma ideologia. E ele diz que somatizou aquilo. Então, no berço, no nascedouro da filosofia clínica, não tem apenas um intelectual e um erudito, tem uma alma sensível ao cuidado do outro. Ele disse, a crítica, Cadu, que eu faço é a crítica de quem ama. Então, a filosofia clínica nasce nessa necessidade de encontrar novos horizontes para a própria medicina, e ele encontrou a possibilidade de conversá-la com a filosofia. Mas esse coração generoso, que quer ofertar o melhor, e palavras dele, que doía nele ver pessoas perdendo dentes, mulheres bonitas com piolhos na cabeça, pessoas defecando nos cantos dos hospitais, eletrochoques, alterações de humor desnecessárias por causa de experiências equivocadas de remédios, de medicações, aquilo doía muito nele. Dessa angústia. Aí eu não sei, o Will precisaria me ajudar a entender. Assim, ele se manteve coeso, penso eu, né, com aquela experiência de contradição da medicina. E aí surge a busca dele, né, o tópico busca na estrutura de pensamento de Lúcio, e o prejuízo da ética judaica, né, de querer sempre ofertar um coração que hospeda o outro na sua diferença, e sistematizar toda uma epistemologia que respeite essa diferença, essa singularidade. Para mim, a filosofia clínica é muito mais do que metodologia, fundamento e conteúdo, onde ela é brilhante, mas ela foi se tornando um jeito de ser. Eu acordo e durmo filósofo clínico. É sempre uma provocação, é sempre um susto. Nossa, eu não sei fazer isso. Como é que eu vou cuidar dessa pessoa? Eu não tenho essa resposta. É sempre esse espírito de êxodo, né? A gente está no clima de quase Páscoa, acho que é uma Páscoa constante, é uma saída de si constante. Contribuo com esses pensamentos. Obrigado, Cadu. A aula de hoje me emocionou muito, muito mesmo. Obrigado, viu? Gratidão também. Muito bem. Mais alguém gostaria? Muito obrigado a todos. Valeu pela Obrigada, participação. professor. Obrigada, colegas. Feliz Páscoa, né, para todos. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, gente. Axé, namastê, amém. Shalom. Saravá. Tchau. Tchau. Tchau.